cooperação mútua, seguindo determinadas normas de convivência e unidas pelo sentimento de grupo social, de coletividade, como a Sociedade Ludovicense, a Sociedade Bacabalense, a Sociedade Maranhense Brasileira e assim por diante. Isso é o conceito de sociedade. E eu vou saltar para o conceito de sociedade líquida, que é a cara desse texto que nós acabamos de ler, que é um conceito que surge com Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, um pensador, um professor e escritor polonês. Ele usa essa expressão para classificar a fluidez. Daí vem a ideia de liquidez, de líquido. A fluidez do mundo onde os indivíduos não possuem mais padrão de referência. Lembra daquele padrão assembleiano? Dá para lembrar, eu lembro, alguns do nosso tempo, do meu tempo também, lembra desse padrão assembleiano. Hoje a gente não tem mais esse padrão de referência. Principalmente a sociedade lá fora, não cristã, ou cristã, entre aspas. Indivíduos que não possuem mais padrão de referência. Isso é que é a principal característica da sociedade líquida, que é essa que nós estamos vivendo nos dias atuais. No seu artigo, o Kleber diz que Bauman escreveu: essa sociedade líquida é comparada com a água. Olha aqui a água. Se você congelá-la, você pode tirar o plástico que vai ficar o formato do copo. Mas se você botar em um recipiente como esse, também da mesma forma. Se você botar num prato, numa bacia, numa mangueira, ela vai tomar a forma do recipiente aonde estiver. Daí a ideia de sociedade líquida, que se acomoda, que se conforma à situação atual, à situação que se apresentar. Então essa sociedade líquida é comparada com a água, em razão da água ter potencialidade de alterar sua forma conforme o recipiente. Alterar a sua forma conforme o recipiente. A sociedade líquida altera a sua forma conforme a situação. É como o camaleão, está no verde, ele é verde. Está nas plantas secas, ele tem a cor das folhas secas. E assim por diante. Mas o que o texto diz aí é diferente. Não tomem a forma do mundo. Não vos conformeis com o mundo. Isso é bem claro. Mas vamos um pouquinho mais aqui. Nós estamos tendo essa característica instável. E olha que ele não está falando de cristãos. Está falando de sociedade apenas. Nos moldando conforme o andar da carruagem. Perdeu-se o aspecto durável e sólido das coisas. Tudo é passível de mudança. Está com o católico? Ele é católico. Está com o espírita? Ele é espírita. Está com o adúltero? Ele é adúltero. Está com o pagodeiro? Ele é pagodeiro. E assim por diante. Se molda à situação. Está na devassidão, também é devasso. Perdeu-se o aspecto durável e sólido das coisas. Tudo é possível de mudança. Eu estou contextualizando essa sociedade líquida atual, secular, com a nossa situação. Ainda diz o artigo: os antigos viviam esse aspecto solidificável da vida. Era possível planejar, era possível criar metas a longo prazo. Hoje tudo é inseguro, nada é garantido. Não se planeja a longo prazo. Pode ser que essa característica ganhou tal forma pela rápida mudança que nossas vidas estão passando com o avanço da tecnologia. A internet é um exemplo disso. Nunca foi tão rápido e eficiente fazer amigos, mas também nunca foi tão rápido e eficiente perdê-los. Nossa lista de contato, diz ele, será que é uma lista de amigos
Ou se é apenas uma lista de contatos? Ou apenas apareceu aqui? Quem? E quando eu li isso aqui, eu lembrei que um dia alguém me ligou e eu não conheci quem era a pessoa que tinha me ligado. E querendo saber, eu botei apenas assim, quem? Quando eu vi aqui, quem? É apenas um contato ou é um amigo mesmo? Ganhamos um amigo e perdemos ao mesmo tempo? Ou não tem nada de amizade? Então ele diz que a sociedade líquida, pela sua liquidez social, é como uma novela. Os roteiristas mudam o decorrer da história conforme o ibope televisivo. Lembra daquele programa que tinha Você Decide? Você que decidia o fim do episódio, ou seja, da série. Ligava e votava e tudo e decidia o fim. Os roteiristas mudam o decorrer da história conforme o ibope televisivo. Se tal história não está tendo ibope, rapidinho eles mudam procurando o ibope. Segundo esse escritor, diz que exatamente a sociedade líquida é assim. Mas o pior é que essa liquidez veio para dentro da igreja. Pessoas que se moldam ao mundo, que se conformam com o mundo e que se adaptam ao mundo com uma facilidade enorme. Nos dias atuais, crente para todos os gostos, para todas as cores e assim por diante. Então você já entendeu mais ou menos o que é essa tal de liquidez que o apóstolo Paulo está falando. Vamos ler de novo o versículo por bondade, o versículo 2 do capítulo 12 de Romanos. Repita para mim por bondade. 1, 2, 3, verso 2 do capítulo 12, todos juntos. Quer dizer, não tomem a forma do mundo, não sejam como a água, que se molda ao recipiente. Nós não podemos, de modo algum, ser assim. Então Paulo já previa essa liquidez da sociedade e por isso preveniu a igreja quando escreveu este versículo aí, esse texto. E eu quero separar, eu quero frisar apenas alguns termos deste versículo aí. E não vos conformeis, nós vamos frisar esse termo aí, mundo, transformai-vos, renovação do vosso entendimento, que é o tema de todos vocês ou da festa de vocês. Então vamos, olhe para a sua Bíblia. A palavra conformeis indica a modelagem segundo determinado padrão. Modelar segundo determinado padrão, em que uma coisa toma forma de outra, adquirindo seu caráter mediante alguma influência ou poder exterior. Aqui significa moldar de conformidade com o mundo. Sabe mais ou menos como a massa de modelar? Que você que é um bom, digamos assim, um bom artista, você faz o que você quer com a massa de modelar, e que a massa de modelar cede ao que você quer fazer. Faz uma bola, faz um bonequinho, faz um cachorrinho, e assim ela cede o que você quer. Mais ou menos como a massa lá do oleiro, quando ela ainda está no ponto de ser modelada. É exatamente isso que Paulo está focando. Ele indica a modelagem segundo um determinado padrão. E qual é o padrão que Paulo está dizendo aqui que nós não devemos nos modelar? O padrão do mundo. Nós não podemos nos modelar segundo o padrão do mundo, ou nos deixar modelar. Não vos conformeis, não se moldem, não tomem a forma.
Sabe por que que ele está dizendo não tome a forma do mundo? Porque você não é mundo, você é igreja. Porque você não é ímpio, você é santo. Porque você não é perdido, você é salvo. Porque o seu descanso não é aqui, a Canaã é logo ali depois do Jordão. Então não tome a forma desse mundo, porque nós somos a igreja do Deus vivo. Quem está entendendo, diga glória a Jesus mais uma vez. Não vos conformeis. E eu quero que você compreenda que somente a transformação, segundo os moldes da natureza moral de Cristo, permitirá que os remidos escapem da modelagem segundo o mundo. É necessário que nós sejamos transformados segundo os moldes do caráter de Cristo. A palavra caráter significa impressão, significa marca. Lá em Hebreus, quando está dito de Jesus Cristo que ele é a expressão exata do ser de Deus, está dizendo que ele é o caráter de Deus. Imagina quando Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. O Senhor Jesus Cristo não ficou surpreso, porque ele conhece todas as coisas. Mas se ele não conhecesse todas as coisas, era para ele ficar muito surpreso. Como? Que história é essa? Mostra-nos o Pai. Mas ele disse assim: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e tu me dizes, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, continue, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou a imagem do Pai. Eu reflito a imagem do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Aí você pode dizer assim: pastor, mas ele era o Cristo. Ele era o Filho de Deus. É óbvio, é claro que ele era a imagem do Pai. Mas eu posso alcançar esse estágio de ser a imagem do Pai? Pois bem, aí vem o apóstolo Paulo dizendo: sede os meus imitadores, como? Ah, mas Paulo não era um pecador? Paulo não era um perseguidor da igreja? Paulo não diz ele mesmo que eu sou o mais pecador de todos? Mas ele consegue essa transformação, chegar aos moldes do caráter, da natureza moral de Cristo, a ponto de dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele estava dizendo que ele parecia com Cristo, e foi exatamente para isso que Deus fez o homem. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O diabo tem que olhar para você e tem que ver Cristo em você. O mundo tem que olhar para você e tem que ver Cristo em você. O irmão em Cristo tem que olhar para você e tem que ver Cristo em você e comungar com você. Nós precisamos ser transformados à imagem de Deus, ou sermos transformados segundo os moldes da natureza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E somente quem se deixa transformar, somente quem se deixa modelar pelos moldes da natureza moral de Cristo, não se molda ao mundo, não se conforma com o mundo. Então, eu quero que você compreenda o que o texto sagrado está dizendo aí. Vamos então para a palavra mundo. Não vos conformeis com este mundo. A palavra mundo aí não é cosmos. Palavra grega que significa mundo físico, terra, planeta, espaço físico, o mundo dos homens. Palavra grega aí é aeon, que indica era, que indica época, o que envolve tudo quanto caracteriza tal época. E aí vai ficando mais apertado para nós, porque as épocas podem mudar e podem trazer tantas transformações,
mas não podem transformar a igreja da sua natureza ou da sua aparência com Cristo para a aparência do mundo. Pode mudar o que mudar, mas eu tenho que continuar parecendo com Cristo, parecendo com Deus, porque eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Na linguagem de hoje diz assim: façamos o homem, os seres humanos, que serão parecidos conosco, que parecerão conosco. Então, mundo aí é exatamente época, era, que envolve tudo quanto caracteriza tal época. E aí é só você dar uma olhada para a época de hoje. O que era pecado lá no Éden, para muitos não é mais pecado. É só você dar uma olhadinha. O que era santidade lá no Éden, também, para muitos já não é mais. Ficou tudo um tal de relativo. Mas é preciso que nós entendamos que os princípios divinos são eternos, são imutáveis. E são mundiais. O que é certo aqui é certo lá do outro lado do mundo. O que é errado aqui também é errado lá. O que foi errado no tempo de Adão também será errado hoje. Desobedecer na época de Adão era pecado, hoje também da mesma forma. Então o mundo se refere ao vasto sistema desta era. Esse sistema que é fomentado por Satanás e existente à parte de Deus, fora de Deus. Então o mundo aí fala dos prazeres malignos, dos prazeres imorais, dos prazeres pecaminosos, do espírito de rebelião contra Deus, da resistência ou indiferença a Deus, indiferença à sua palavra. A palavra de Deus sempre será palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. A palavra que salvou os primeiros cristãos é a palavra que salva hoje. A palavra que transformou-os em imagem de Deus é a que nos transforma hoje. E o pecado que fazia isso lá é a mesma coisa também. Nós precisamos compreender que o mundo está falando exatamente disso, dos prazeres malignos, imorais e pecaminosos, da rebeldia contra Deus, da resistência e indiferença à palavra de Deus e aos seus princípios. Satanás usa, quer ver? Observe isso aqui. Satanás usa a profissão médica para defender e promover a matança de seres humanos, ainda no seu nascimento, no ventre da sua mãe. O Satanás usa a agricultura para produzir drogas destruidoras da vida. Eu acho tão interessante, toda vez que eu falo isso eu me lembro, cana de açúcar. Mas o que é que o homem faz? Cachaça. Dizem que a maconha é até uma planta medicinal, mas o que é que ele faz? Drogas. Drogas. O sexo é santo, lindo e bom. Isso no casamento. Mas o que é que o homem faz? Filme pornô, pornografia. A internet está cheia. E assim por diante. Então, o homem usa exatamente tudo ao contrário, a agricultura, para produzir drogas destruidoras da vida, tais como o álcool e os narcóticos, a educação para promover a filosofia ímpia humanista e os meios de comunicação em massa. Observe isso aqui, destrói os padrões divinos de conduta. Os meios de comunicações são mestres em destruir os padrões divinos. Uma guerra contra a família. Eu vi um vídeo ontem, uma moça dizendo que é pastora e que quem quiser que se dane, digamos assim, mas eles são os lésbicos e gays e que está tudo certo.
Nós não somos homofóbicos, mas a Bíblia diz que pecado é pecado. Pronto. Assim como a prostituição, assim como tantas outras coisas que são erradas. Então, Satanás usa exatamente a comunicação em massa para destruir padrões de vida ou padrões divinos de conduta. Os crentes devem estar conscientes. E aí entra a nossa obrigação, o nosso dever, de que por trás de todos os empreendimentos meramente humanos há um espírito, uma força, um poder maligno que atua contra Deus e sua palavra. Em alguns casos, essa ação maligna é menos intensa, mas em outros, muito mais intensa ainda. Eu acabei de ler uma nota da Bíblia de Estudo Pentecostal. Quer dizer, não são palavras do pastor Raposo apenas. Então, queridos, o mundo inclui todos os sistemas religiosos originados do homem. E você sabe que não existe deuses. Os deuses são imaginação da mente humana. Só existe um Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que é o nosso Deus. Então o mundo inclui todos os sistemas religiosos originados pelo homem, bem como todas as organizações e igrejas mundanas, ou igrejas mornas. Vocês não queiram saber como esses 2 dias me trouxeram grande alegria. Ontem à noite eu estava em Pedreira, sabe qual era o tema? Venha o teu reino. E sabe qual é o tema de hoje? Renovados para servir sempre. Porque a igreja não pode ser uma igreja mundana. Pode ser uma igreja moderna, mas não mundana. A igreja não pode ser uma igreja morna, ela tem que estar ardendo na chama do Espírito Santo do Senhor, nosso Deus. Você que não é batizado tem que desejar ser batizado no Espírito Santo. Senhores, eu passei uma experiência linda lá em Coroatá. Eu fui convidado para ministrar sobre namoro. Era pastor Getúlio ainda ao tempo. E ele ministrava no templo central para casais, e eu lá na Trizidela para jovens, eu ministrando para namoro. No domingo de manhã, ele me manda um bilhetinho: Pastor Raposo, faça uma manhã pentecostal. Eu já tinha começado o estudo sobre namoro. Quando eu vi aquele bilhetinho, meu Deus, como é que eu vou fazer para atender o meu pastor? Saí de namoro para Pentecoste, para batismo do Espírito Santo. Peguei um sermão que eu tinha no meu sermonário, tentei pregar, não consegui. Eu já estava dando estudo sobre namoro. Como é que eu vou fazer isso? Mas a gente tem uma capacidade de pensar 4 vezes mais do que de falar. Enquanto a igreja me ouvia tentar pregar sobre o batismo do Espírito Santo, eu falava com Deus e disse assim: Deus, como eu posso fazer para atender ao pedido ou à ordem do teu ungido, em fazer uma manhã pentecostal? Você sabe o que foi que Deus me disse naquela hora? Derramarei água. Quem lembra? Sobre quem? Sobre sedento. Derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Sabe qual foi o outro versículo que veio na minha mente? Aquele que tem sede, venha a mim e beba, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Eu entendi que Deus estava dizendo: quem deseja ser batizado no Espírito Santo, eu batizo. E eu simplesmente fechei o sermonário e não preguei mais. Tinha um pastor no púlpito, eu disse: pastor, vem cá por favor. Quem quer ser batizado no Espírito Santo? Eu perguntei, umas mãos levantaram. Pastor, diga para Jesus que eles querem, que Jesus acabava de me dizer que ele batizaria quem quisesse, quem desejasse. Pastor diz, ninguém estava entendendo praticamente nada,
Mas eu estava porque Deus tinha me falado, diga para Jesus que eles querem, porque ele havia me dito, repito, que ele batizaria quem quisesse. E quando o pastor orou dizendo, pai, os teus filhos querem ser batizados, eu chamei-os à frente e nós oramos. Sabe o que foi que aconteceu? Eu saí de lá e Jesus já tinha batizado 23 do Espírito Santo e eles ficaram lá falando em mistério. Então eu quero que você compreenda que você não pode ser um crente morno, um crente frio. Não tem essa de crente de banco. Você precisa entender que você foi chamado para ser servo do Deus Altíssimo, para ser súdito do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para ser igreja do Deus vivo e verdadeiro. Você não foi chamado para ser membro de uma instituição qualquer. Você foi chamado para ser membro da igreja ou membro do corpo de Cristo, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, mundo inclui exatamente esse sistema religioso, humano, mundano, que faz com que as pessoas fiquem simplesmente religiosas e não transformadas. Vamos então para a próxima palavra: transformai-vos. Não vos conformeis com este mundo. Leiam para mim de novo, por bondade. Então entenda bem isso aí, transformai-vos. Essa palavra dá-nos a entender o processo gradual mediante o qual nosso estado de alerta é desarmado. Escute bem. Nosso estado de alerta é desarmado. Por quê? Mediante estágios imperceptíveis que vamos concordando ante as coisas exigidas pelo mundo. Isto é, vamos perdendo a sensibilidade espiritual. Para você não esquecer nunca, quando você lê essa expressão aí, mas transformai-vos. Sabe o que essa palavra quer dizer para você entender? Ative os seus alerta. Ative os seus filtros. É exatamente isso. Passou a política e um irmão chegou lá em casa, eu quero falar com o senhor. Eu digo, diga meu irmão. Ele estava todo ferido, ele estava todo doente, estava cheio de, só tinha reclamação, e ele tinha sido eleito. Eu digo, meu irmão, o que que o senhor vende lá naquela sua loja que o senhor trabalha? Era uma casa de peças. Ele disse, é claro que é peça de automóvel, o senhor não sabe? Eu digo, o senhor tem lá um negocinho lá que eu querendo chamar ele para raciocinar, que é usado para impedir que a poeira passe. Não são os filtros, pastor? Eu digo, exatamente, ative seus filtros. Ativa os seus filtros. Aí nos aparelhos, tanto celular como tablet, computador, tem alguns dispositivos que precisam ser ativados, principalmente o antivírus, precisa ser ativado. Aqui Paulo está dizendo exatamente que nós não podemos deixar de ativar os nossos alertas, porque vai gradativamente, imperceptivelmente, nós vamos concordando, nós vamos cedendo, nós vamos dizendo sim ao mundo. A gente vê crente que não tem mais cara de crente. A gente vê crente que não tem mais linguagem de crente. A gente vê crente que não namora mais como crente. A gente vê crente que não se relaciona mais com os outros como crente, marido com mulher que não parece nem ser crente, família que não parece ser crente, igreja que não parece ser crente. Paulo está dizendo, transformai-vos, alerta, acendam os alertas. O mundo quer entrar na igreja, mas o mundo não pode entrar na igreja. A igreja está no mundo, mas não pertence ao mundo. Nós estamos esperando tocar da trombeta.
Ative os alertas. Nós temos um dispositivozinho aqui chamado consciência. Você já viu alguém, principalmente irmãs, vindo de festas, mesmo festa de crente, principalmente aqueles cultos que ficam muito tempo em pé, salto alto, calçado novo, fere, e aí já vem com as sandálias ou os sapatos na mão, porque não aguenta. Faz lá alguma coisa lá, que eu não sei como é que vocês conseguem andar de salto alto a vida inteira. E aí faz lá alguma coisa e calça de novo e manca um pouco. Mas daqui a pouco está correndo com o mesmo calçado. O que foi que aconteceu? Calejou. Calo friccionou tanto que aquela parte ficou insensível. É exatamente isso, vou repetir. Calejou, ficou insensível. Você pula, você dança, você corre e não sente mais nada no lugar que doía, que você não podia nem caminhar. Calejou. Paulo fala exatamente da mente cauterizada, mente calejada, que o Espírito Santo brada, que a trombeta toca, que a palavra bate, mas não sente mais nada. Paulo está dizendo: transformem-se, acendam os alertas, porque os vírus do pecado querem invadir o seu disco rígido. Eu estou usando uma linguagem da informática. O Espírito Santo está dizendo nessa noite para você: acenda o sinal de alerta. Diga que o perigo está à porta, clama por socorro, grita que o Espírito Santo te socorrerá e você continuará sendo santo, santo para a glória e louvor do nome do Senhor nosso Deus. Eu espero que você esteja entendendo, mas observe, dá-nos a entender exatamente isso. Esse processo gradual, mediante o qual o nosso estado de alerta é desarmado. O que faz o ladrão para entrar numa casa que tem cerca elétrica? Desarmar a cerca, desarmar o alarme. E é exatamente isso que o diabo tenta fazer: desarmar o nosso alarme, a nossa consciência, para que se torne tudo muito natural. E foi isso que a mídia televisiva fez ao longo dos anos, botando cena e botando mais cena e mais uma coisa, mulher com dois homens, homem com não sei quantas mulheres, pai com filha, mãe com filho e assim por diante, e outros casos piores ainda, e foi botando, e nós assistindo, e depois, sabe o que está acontecendo? Acha que é tudo muito normal. O diabo faz isso constantemente. Peca uma vez, se confessa, peca a segunda vez, daqui a pouco está tudo muito normal. Assiste uma cena, vai lá no celular, procura uma coisa, um lixo, assiste, se delicia com aquele lixo, a consciência pesa, depois aí vai para o joelho, pede perdão, depois volta lá de novo, a porca lavada que volta ao esponjadora de lama, o cachorro que volta ao vômito, e depois o vômito se tornou uma coisa muito deliciosa, o esponjadouro se tornou uma coisa muito gostosa, muito linda, muito cheirosa. Mas o Espírito está dizendo: você não é porco, você não é cachorro, você é ovelha. Glória a Deus. Glória a Deus. Acenda os alertas. Ativa. Não permita que o pecado passe, que o pecado se infiltre, se transforme. No cristianismo hoje não existe maior fraqueza do que o fato que tão grande número de membros
de igrejas evangélicas aceita sem qualquer discussão, sem qualquer recusa, sem qualquer resistência, a atmosfera dominante, intelectual, social de nossa época, pecadora. Já lá no Atos dos Apóstolos está: salvai-vos dessa geração perversa. E um monte de crente aceitando tudo normalmente, como que seja natural. Fomos perdendo os bons costumes, fomos perdendo a nossa vida de vigilância. Deveríamos viver em nossos dias com o poder de uma vida ressurreta, com o poder de uma vida cristã, bem contrário a tudo isso. Então, que nós possamos nos amoldar às convenções das Sagradas Escrituras e não às convenções ditadas pelo mundo. Por isso o texto: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vamos para a última expressão. Leio de novo o versículo por bondade, só para vocês não esquecerem. Perfeita e vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Só aí podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos para a expressão renovação da vossa mente, que está falando renovação do caráter espiritual, que assume um aspecto de reforma, em que as faculdades mentais e espirituais, isso é, as faculdades imateriais do indivíduo, são afetadas para melhor. A mente é renovada pela novidade do Espírito, como está escrito aí. E do íntimo, o impulso transformador para transfigurar a totalidade da vida. A transformação vem de lá, de dentro. A gente vê cada situação de pessoas que se dizem crentes, que a gente fica procurando crença. A gente fica procurando crença. Mas se foi transformado lá no homem interior, lá no íntimo, não tem como não aparecer aqui fora. Quando você é um cristão de verdade, um cristão 100% mais, quando você é santo, lá no seu homem interior, lá no seu íntimo, não tem jeito para não aparecer. A linguagem do crente, do salvo, é uma linguagem de salvo. A maneira como ele se relaciona também, como se veste, e assim por diante. Então é necessário que a mente seja renovada pelo Espírito Santo, lá do impulso íntimo, lá do mais interior. E isso o impulso transformador do Espírito Santo. E é algo que vem, eu me lembrei agora, eu citei ontem lá em Pedreiras isso, dentro do tema dele lá, venha o teu reino. Todas as vezes que você vai instalar um aplicativo, já viu, irmã Thelma Pinheiro, lá quando a senhora está trabalhando, não sei se a senhora faz isso, mas faz. Uma mulher como a senhora vai instalar um aplicativo, aí vem uma mensagenzinha assim: se você permite que esse aplicativo faça transformação no seu disco rígido. Já viram essas mensagenzinhas? Você permite que esse aplicativo faça transformação no seu disco rígido. Se você permitir, ele se instala. E aí você pode usar o aplicativo, faz a transformação. Pastor, mas o que tem a ver com isso aí? Você permite que o Espírito Santo faça transformação no seu caráter? Mude você, transforme você, renove você, tire tudo que seja velho, tudo que seja do homem velho. Vai para o espelho da palavra de Deus e te olha, vê o que tem lá daquele homem velho, daquela mulher velha, e deixa que o Espírito Santo transforme em tudo novo.
as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Mas alguns que continuam sendo a mesma pessoa, não teve mudança, não teve transformação, não teve renovação da mente. Continua a mesma mente velha, pensando as mesmas coisas antigas. E isso é que é avivamento. Eu lembrei agora, irmão Samuel, não tem como não ser saudosista, estevista. Não estou dizendo que o senhor está aqui, não. Eu sempre fui assim. Mas eu lembro que o pastor Estevão estava pregando e falou um dia de uma moça que chegou no gabinete dele, toda pintada, todo parecendo uma Jezabel e tal. Sabe o que foi? Porque ele dizia que não adianta se vamos. Aqui ela é capital, ninguém aqui sabe o que é encoivarar, fazer coivara, juntar paus lá na roça para tocar fogo. Aí ele usava essa linguagem: se a coivara está cheia de insetos, barata, rãs, sei lá mais o que, tanta coisa ruim lá, não adianta você chegar e bater para eles saírem. Não, sabe por quê? Porque quanto você mais bate lá naquela coivara, mais eles entram para se proteger. Sabe como é que você se livra dos insetos da coivara? Dizia ele: toca fogo. Na hora que você toca fogo, espalha inseto por tudo quanto é lado. Sabe qual é a solução para esse pecado que está dentro do coração, está lá enraizado na mente, sei lá, na alma, dominando, não deixando avançar, não deixando crescer, não deixando se desenvolver, não deixando produzir? É fogo do Espírito Santo, é renovação pela palavra de Deus. Se o fogo de Deus incendiar a tua alma, tudo que é de pecado desaparecerá da tua vida. Quem conheceu aquele livrinho, O Coração do Homem? Alguém viu? O que tinha lá dentro daquele coração? Um monte de inseto, não é isso? Representando os pecados. Mas na hora que a luz do Espírito Santo brilha, tudo que é de inseto desaparece e o Espírito Santo faz morada. E viremos para Ele e faremos nele morada. E ele disse para aquela jovem: eu tenho fé em Deus, que eu ainda te vejo cheia do Espírito Santo. E num dia, num culto de avivamento, numa manhã de avivamento, ela estava lá, Jesus batizou ela no Espírito Santo. Nem precisou ninguém dizer: não faça isso. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo foi quem fez essa transformação. Se o Espírito Santo está aí, não tem pecado. Se o Espírito Santo está aí, não tem diabo. Se o Espírito Santo está aí, não tem mundo. Se o Espírito Santo está morando no teu coração, então você tem uma conexão com o trono da graça. Isso é que é avivamento. Isso é que é transformação. Isso é que é renovação. É mais do que renovação intelectual. É fogo na alma, purificando a verdadeira essência do ser humano. Quando o fogo de Deus arde no coração, você tem desejo de estar mais perto de Deus. Você tem desejo de comer Bíblia, de orar, de se congregar, de evangelizar. Você não se conforma com o mundo, você se conforma com Deus. Isso é que é o verdadeiro avivamento. E eu quero que você compreenda que Paulo diz em Romanos 8:29, que aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de tornarem parecidos com o seu Filho. Esse é o esforço do Pai. Esse é o esforço do Espírito Santo. Esse é o esforço da Bíblia Sagrada. Que você pareça com Deus. A gente fica feliz quando alguém diz assim: esse menino é a cara do pai. Quando dizem que a Késia parece comigo, que a Priscila parece comigo, eu fico todo fofo. Vem aí meu netinho, eu espero que seja a minha cara. Pois é, Deus fica feliz quando você se parece com Ele.
E isso é que é verdadeiro avivamento. E essa é a necessidade urgente. Avivamento, renovação. Um avivamento é uma renovação espiritual que causa mais fervor e dedicação a Deus. Para encerrar, um dos maiores exemplos de avivamento é o dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Em decorrência deste avivamento, Lucas registra: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos sinais e maravilhas eram operados pelos apóstolos. O avivamento causa perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Que avivamento é esse? Que eu estou na igreja, bem ali eu já esqueci que sou crente. E que me comporto como se eu não fosse. Não, estou me comportando como a água. Sou igual ao local ou à situação aonde eu me encontro? Não, eu sou crente aqui. Eu sou crente na escola. A primeira vez que me chamaram de pastorzinho foi na escola técnica. Porque eu era um crente chato, não perdi a oportunidade de estar falando de Jesus. Quantas vezes alguém batia na porta do banheiro, pensando que do lado de dentro tinha alguém atendendo uma necessidade fisiológica. E eu estava lá de joelhos: Pai, me dá graça para ganhar os meus colegas para Ti. E se eu te disser que eu tenho filhos no ministério que eu ganhei para Jesus lá, pessoas que aceitaram a Jesus e que hoje são pastores. Então é preciso que você compreenda que você é crente aqui, você é crente na escola, você é crente no avião, você é crente no submarino, você é crente em casa, você é crente dormindo. O crente que é crente, até no sonho ele é crente. Se ele sonha pecando, dá graças a Deus quando acorda. E quantas das vezes ele sonha falando em mistério, pregando, fazendo a obra do Senhor. Os avivados se dedicam a Deus. Os avivados abandonam o pecado. Os avivados louvam com grande fervor, sentem a presença de Deus e ficam cheios de coragem para seguir as ordens do seu Deus Todo-Poderoso. Isso é que é avivamento. Os avivados resistem às formas prevalecentes e populares do proceder deste mundo e proclamam as verdades eternas e os padrões justos da palavra de Deus. Os avivados aborrecem aquilo que é mal. Eu ouvi o pastor, pai do Gesiel Gomes, me ajudem aí, Assis Gomes, dizer que ele pegou o ônibus, era ônibus, do Rio de Janeiro para o Maranhão. Ele vinha visitar uns amigos, e sempre que ele vinha, ele ia lá em Triângulo, ele trabalhava. Trabalhei 5 anos, sempre ele ia lá. Li muitas cartas dele para o irmão Manuelzinho Pereira de Jesus. E vi ele contando que antes da viagem, ele orou e pediu a Deus: Senhor, não deixa que um fumante, naquela época podia fumar dentro de ônibus, não deixa que um fumante sente do meu lado. Eu não aguento o cheiro ou o odor do fumo. E ele contou que quando ele tomou assento, chegou o moço e disse: com licença, e ele, pois não, sente. E ele ficou já orando: meu Deus, me ajude que não seja um fumante, porque eu não aguento o odor do fumo. E ele era fumante antes de aceitar a Jesus como Salvador. Para a surpresa dele, na hora que o moço se sentou, olhou para ele e disse assim: você é evangélico? Ele disse: crente, graças a Deus. Porque tem uns que são só evangélicos, né? Não são crentes, salvos. Aí ele disse: de qual igreja você é? Ele disse: eu sou da Assembleia de Deus. Você tem a paz do Senhor, meu irmão. Jesus botou um crente do lado dele, porque ele não suportava o odor do fumo. Então, os avivados aborrecem aquilo que é mal e amam aquilo que é justo, e não cedem aos vários tipos de mundanismo que rodeiam a igreja, tais como
cobiça, o avivado não cede. Egoísmo, oportunismo, conceitos humanistas, artifícios políticos visando o poder, mesmo dentro da igreja, inveja, ódio, vingança, impureza, linguagem imunda. Tem crente que a linguagem dele não parece que é cristã. Diversões ímpias, vestes imodestas, provocantes, sensuais, mundanas, imoralidade, drogas, bebidas alcoólicas e companhias mundanas. Diz-me com quem tu andas, os avivados não aceitam. Outra do pastor Estevão. Eu visitei agora o irmão Daniel, 104 anos. Eu tinha 17 quando eu me decidi. Ouvi lá no Templo Central, uma tarde de domingo: meus filhos, escolham os melhores crentes da igreja para serem seus amigos. Aquilo me impactou. Melhores crentes? Tem crente ruim? Eu pensei que era todo mundo santo. Mas agora escolham os melhores crentes da igreja para serem seus amigos. E eu comecei a procurar esses melhores crentes. Meu primeiro amigo, Daniel. Eu tinha 17 e ele 61. Foi meu primeiro amigo. Hoje eu estou com 60 e ele com 104 anos. Fui lá agora, quando eu olhei, não está me conhecendo, ele ficou olhando, eu tirei a máscara, ele sorriu e disse: ora, nós evangelizamos o bairro da Redenção juntos. Aí perguntou por Gilmar, perguntou por muitos outros. Escolham os melhores crentes. Essa frase me salvou, porque tem muitos crentes que só dizem que são crentes, que não são dignos da companhia de um crente. É forte, não é? Mas é essa a verdade. Escolham os melhores crentes. Crente que não te leve para o pecado, mas que te tire de lá. Crente que não transija com o mundo, mas que te resgate do mundo. Crente que te conduza até nas costas, se for o caso, mas que chega lá na eternidade juntamente contigo. Escolham os melhores crentes, não crentes que transijam com o mundo. Porque os avivados aborrecem o mundo. Eles estão clamando: ora vem, Senhor Jesus. Eu espero que aqui, essa noite, todos estejam com essa oração na alma e no coração. Jesus, eu não aguento mais esse mundo, não suporto mais esse lixo, esse mau cheiro do pecado. Vem, Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Os avivados conformam sua mente à maneira de Deus. Eles pensam como Deus pensa. Permitem que os seus planos, seus alvos, suas aspirações sejam determinados pela verdade celestial e eterna, e não por este presente século mau, profanado ou profano e passageiro. Então os avivados, eles se conformam com a vontade de Deus. Deixa Deus agir na vida dele. Considerando que a sociedade líquida não tem valores definidos, nós não podemos seguir os seus ditames. Nós somos igreja, nós estamos arraigados na rocha, que é Cristo Jesus. Porque essa sociedade se molda a qualquer coisa. Considerando que os fatores de influência desta sociedade líquida não contêm uma base sólida de princípios cristãos, e por sua vez influenciam de maneira negativa nossos atos diante de Deus e do mundo. Precisamos urgentemente de um avivamento espiritual, individual e ao mesmo tempo coletivo, para que a igreja escape dessa modelagem do mundo. Feche os seus olhos. Olhe para dentro de você. Faça uma perguntinha. Eu sou crente?
ou eu estou me conformando com aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Vou usar mais uma linguagem da informática. Continue com seus olhos fechados. Clica aí na lupazinha do seu computador cabeludo, lá da sua consciência, e faz uma varredura. Sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, conhece os meus pensamentos, conhece o meu coração, conhece a minha alma. Eu não quero perder o tempo, mas eu quero aproveitar o tempo na tua santa presença e me preparar para a vida eterna. Não abra seus olhos ainda não. Quanto tempo você ainda tem nessa terra? Ah, pastor, sou tão novo, só tenho 20 anos. É, tudo bem. Digamos que você viva a vida do irmão Daniel. 104 anos. Sabe quantos anos faltam? 84. É muito tempo, parece, mas passa rapidamente. Daqui a pouco, a eternidade já está às portas. E agora, para quem tem 60 como eu, quanto tempo resta? Para quem tem 70, para quem tem 80. Mas se você for um pouco mais à frente, você vai lembrar que tem crianças que morrem no ventre da mãe, que não chega a ver a luz do sol. Eu já vi tantos morrerem com menos de 10 anos, com menos de 20, de 30. Pastor, mas o senhor veio fazer um culto fúnebre hoje à noite aqui? Não, eu vim ativar o teu alerta. Eu vim ativar o teu antivírus. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando Ele tocar a sua trombeta, Ele vem buscar somente os que estão lavados e purificados no seu sangue. Foi o tema de vocês que me chamou a isso. Renovados para servir. Então deixa o Espírito Santo fazer essa renovação, essa transformação na tua vida, para que você viva uma vida digna do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Querido Pai, estamos diante de Ti. Quero Te louvar por essa oportunidade de ministrar a Tua palavra a estes corações. Eu não conheço ninguém aqui, Senhor, a não ser os que estão aqui no púlpito, mas mesmo assim eu não conheço a vida deles. Eu não sei o que se passa com eles no sentido de comunhão, no sentido de fidelidade contigo, mas cada um sabe como estão diante de Ti. E eu quero Te pedir nesse momento que o Teu Espírito Santo trabalhe agora em cada vida, tirando tudo aquilo que não visa com a Tua santidade e enchendo esse coração de poder, enchendo esse coração de graça, renovando essa vida, transformando de uma maneira maravilhosa, e que nós sejamos crentes 100% mais, crentes de verdade, preparados para o toque da última trombeta de Deus, que quando o Senhor nos chamar, nós possamos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Olha para os teus filhos, meu Pai, com um carinho todo especial, e trata com eles aquilo, Senhor, que eu não consegui atingir nessa mensagem. Querido Espírito Santo, o Senhor conhece todas as coisas, mas aquele que está enfermo, que haja cura divina agora, pois eu creio no Teu poder sarador, meu Pai.
aquele meu Senhor que está precisando de um consolo divino, que o Senhor passe o bálsamo da vida e que saia daqui fortalecido, que saia daqui, Senhor, vencedor, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Atende, Pai, a nossa oração, nos abençoe e nos guarde, no nome de Jesus te pedimos e te adoramos, agora e sempre. Você pode dizer amém?